O tema da palavra de hoje é conservando o vinho novo em novos odres. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 36. Quem achou, diga achei. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Talvez você já tenha lido esse texto na palavra de Deus muitas vezes. E eu quero hoje mostrar para você o significado dessa parábola que Jesus falou, dessas duas parábolas que Jesus falou especialmente para os mestres e escribas da época dele, os fariseus, religiosos da época de Jesus. Imagina um trem que é muito tecnológico, o trem mais tecnológico que já foi criado na história da humanidade. Ele é muito grande, ele pode transportar muitas pessoas, ele é muito tecnológico, ele é muito rápido. Então ele consegue correr uma distância muito grande num tempo muito pequeno. E aí eles constroem aquele trem e levam aquele trem para a estação, mas quando chega na estação eles percebem que as linhas que existem, elas não suportam a tecnologia que aquele trem possui. E aí aquele trem fica impossibilitado de sair da estação. Porque ele é tão rápido e aquelas linhas, elas não são fortes o suficientes para conseguir manter o trem no trilho. Essa é também uma parábola para o que está escrito no texto aqui. A Bíblia diz que ninguém pode colocar remendo novo em veste velha. E ninguém pode também colocar vinho novo em odres velhos. A primeira parábola, ela é uma parábola, quando está falando da vestimenta, que fala a nosso respeito. Fala daquilo que nós somos e da transformação que nós precisamos ter para receber o vinho novo. Porque há pessoas que elas estão presas na lei. Elas ainda estão focadas na lei. E essas pessoas estão impossibilitadas de receber o vinho novo. Porque elas estão presas naquilo que é lá da lei, lá do Antigo Testamento. Nós não podemos basear a nossa fé em religião meramente. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Mas por que Jesus diz que não se coloca remendo de pano novo em vestes velhas? Simplesmente porque isso não tem sentido. Não tem sentido algum você pegar uma roupa nova que você tem, cortar um pedaço e colocar no vestido velho. Porque você vai perder o vestido novo que você cortou. É uma questão de lógica e de inteligência. Porém, colocar um remendo de tecido novo numa veste velha, quando aquela vestimenta velha for lavada, o que vai acontecer com aquele remendo novo? Ele vai encolher. O velho não encolhe mais, mas o novo encolhe. E quando ele encolher, ele vai romper com o tecido velho. Quantos aqui estão entendendo? Então, para recebermos algo de Deus, nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E o grande risco é de perder os dois. Porque você pode perder o vestido novo, porque você tirou um remendo, e vai perder o velho também. Porque a rotura vai continuar. Você está aberto para o mover que o Espírito Santo quer fazer na sua vida? Talvez alguns conceitos precisam cair por terra. Porque, na verdade, quando você tira remendo novo para colocar numa veste velha, você apenas está tentando
consertar uma situação. Mas o cristianismo não é exatamente você corrigir determinadas áreas da sua vida. Ah, eu fumava, não fumo mais. Ah, eu bebia, não bebo mais. Mas isso o ímpio pode fazer também. Quantos aqui estão me entendendo? Nós não podemos ser conhecidos por aquilo que não podemos fazer, mas por aquilo que podemos fazer pela fé. Pelos milagres que temos que operar. E isso não tem nada a ver com a roupa velha. Nós precisamos trocar. Porque o que Deus tem para nós, o cristianismo, ele é na verdade uma transformação total. Não é corrigir uma parte ou outra que precisa de remendo. Ah, eu preciso parar de beber se eu vou passar para crente. Tudo bem, se a pessoa pensa assim, quer vir, glória a Deus, vai ser liberta também. Mas o cristianismo é muito mais do que parar de beber. Muito mais do que parar de usar drogas. Muito mais do que parar de usar o tabaco. Porque o que Deus tem para nós é a vestimenta nova e não um remendo novo. Porque o cristianismo não é melhorar as pessoas. O propósito do cristianismo não é melhorar as pessoas. O propósito do cristianismo não é colocar um remendo, melhorar você em determinada situação, é você parar de fazer coisas que você fazia antes. Ainda que, claro, você vai ser levado a isso. Mas o cristianismo, a proposta do cristianismo é novo nascimento, é transformação total. Não é simplesmente eu melhorar o meu vestido velho. É você tirar o vestido velho e aceitar o vestido novo. Porque senão ambos vão se estragar. Não é corrigir algo na minha vida que precisa ser corrigido. É claro que o cristianismo vai exigir isso de você. Mas isso vai ser parte daquilo que você recebeu de Deus. Ninguém vai precisar exatamente falar o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai falar. Isso é o que, meu irmão? Isso é novo nascimento. Isso é transformação da alma. Receber vestes novas é transformação da alma. Mas há pessoas que ainda estão presas no passado. Estava vendo uma coisa aqui, não sei se você também viu isso, no meio evangélico aí. Uma igreja suspendeu um dos seus ministros, porque ele tirou uma foto, ele, a esposa e o filho, numa piscina, não estava mostrando nada, só estava mostrando daqui para cima. Foi suspenso. Pastor, você acha que isso é certo? Não, eu acho que é errado, eu só acho que eles estão vivendo na lei. Porque, meu Deus, é lei em cima de lei. Isso é remendar o vestido velho com veste nova. Isso é só um remendo. Porque, na verdade, o que Deus está fazendo em nós, Ele não está fazendo de fora para dentro, mas de dentro para fora. É por isso que nós precisamos de uma vestimenta nova. Porque assim nós vamos receber a unção do Espírito. Irmãos, nós não podemos limitar o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. Mas às vezes por causa de regras e de leis, de mandamentos que são da lei, nós perdemos isso. Eu não estou falando que nós não precisamos de regras. Eu não estou falando que nós não temos regras. Nós temos regras. Na Igreja Orvalho nós temos uma doutrina. Diferente da doutrina que existe na Igreja Assembleia de Deus, da Videira, da Fonte da Vida. Diferente. Assim como dentro da sua casa você tem uma maneira de conduzir sua família. Você tem costumes, você tem usos e costumes dentro da sua família que é diferente dos usos e costumes que tem dentro da minha. E talvez se você vê coisas na minha casa que eu faço que você não faz, você pode falar, eles são diferentes da gente. Uma igreja se diferencia da outra nos usos e costumes, na sua doutrina. Mas na essência, nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo para Ele fazer grandes coisas no nosso meio. Agora, você tem um trem que é tecnológico, que é o trem mais rápido que já criaram, mais potente, mais forte e com mais capacidade, mas ele não pode andar no trilho, porque o trilho não suporta. A graça está à nossa disposição, mas tem muita gente, muitas pessoas, que elas ainda estão presas na lei e impedem o fluir do Espírito na vida delas. Deus, Ele quer usar você, deixa Deus te usar. Seja aberto para o Espírito Santo falar com você. E eu estou falando agora de situações, talvez, que você
pensa que são corriqueiras, mas não. São oportunidades que o Espírito Santo está dando a você para salvar alguém. Oportunidades que o Espírito Santo está dando a você para você pregar o Evangelho para alguém, para você mudar a história das pessoas. Para isso você tem que estar aberto para o que Deus quer fazer na sua vida. E Ele não quer fazer só quando nos reunimos aqui no domingo. Ele quer fazer quando você está lá no seu trabalho. Ele quer usar você para salvar pessoas lá do seu trabalho. Ele quer fazer isso lá na sua faculdade, quando você estiver estudando. Ele quer fazer isso em todos os momentos, no seu trabalho, aqui, lá na faculdade, na escola. Em todo momento, nós somos chamados para dar uma resposta. Mas nós precisamos, irmãos, entender que o remendo novo não vai resolver o problema. Nós precisamos de vestes novas. Tem um menino aqui, ele mora aqui na nossa região aqui, que toda vez que eu vejo ele, hoje ele está com 17 anos, eu sempre brinco com ele, pergunto para ele, e aí, você parou de quebrar a torneira? Porque o irmão dele vinha treinar aqui no campo, ele tinha 4 anos de idade, 5, sei lá, 6, por aí. E ele um dia quebrou minha torneira ali. E começou a vazar muita água, eu danei com ele e tudo. Mas hoje ele está com 17 anos, eu encontrei com ele anteontem, fiquei ali batendo um papo com ele. Ele disse que veio aqui um dia na nossa igreja, ele foi liberto do medo aqui, na nossa igreja, uma música que o David cantou, Eu Não Sou Mais Escravo do Medo. Ele foi liberto do medo. E ele estuda no colégio militar. E ele falou assim, não, eu estou com uma célula lá no colégio militar. Eu falei, sério? Eles deixaram você fazer uma célula? Não, eles deixaram. Deixa eu te mostrar aqui a foto. Quando ele me mostra a foto, tinha mais de 80 pessoas na cela do menino. Eu falei, deixa eu te falar aqui, você tem... seu pastor sabe disso? Não sabe, eu já marquei de conversar com ele, aí eu dei uma dica para ele, falei, olha, você tem que consolidar essas pessoas, e fui dando umas dicas para ele ali. Mas quem é essa criança, esse adolescente, essa criança que cresceu? É alguém que colocou a roupa nova, que está pronto para ser usado por Deus onde ele estiver. Meu irmão, Deus quer usar você. Não importa se você tem muito talento ou pouco talento, Deus quer te usar. Mas qual que é o nosso problema? Nós entendemos que Deus quer usar algumas pessoas. Não, nós não cremos assim. A nossa igreja crê diferente, essa é uma doutrina bíblica, ela não é só nossa. A nossa doutrina é que cada casa é uma extensão da igreja e cada crente é um ministro. E por essa crença, por causa dessa crença, nessa igreja aqui, nós temos muitos ministros. Pessoas que ministram aqui no louvor. Você acha que é importante pessoas saberem tocar e cantar? Sim ou não? É muito importante. O louvor é muito importante para esse momento aqui da palavra. Porque se o louvor tocou a sua vida, vai ficar muito mais fácil a palavra também tocar, atingir seu coração. Quantos aqui estão entendendo? O louvor ele vai abrindo o caminho ali, para a pregação. Você vê que esse menino foi liberto numa música, ele não falou que foi liberto na minha pregação. Foi numa canção que o David cantou. Isso é importante. Então nós temos ministros aqui, quase todos lideram célula dos que estão aqui. Mas os que não lideram são tão importantes quanto. Nós temos hoje muitos líderes de célula, nós temos líderes em treinamento, nós temos anfitriões, nós temos pessoas que trabalham no teatro aqui, que fazem teatro, que fazem parte do teatro. Nós temos as irmãs que estão agora ministrando ali, outras que estão aqui, mas que participam também. Nós temos muitos ministros. Nós temos aqui o Marcos Paulo, que subiu aqui hoje, fez uma abertura de culto, que você sabe, se esse cara pegar o microfone para pregar num domingo aqui, vai ser uma bênção. O Eric, semana passada, semana retrasada, não sei, subiu aqui, meu Deus, que palavra ministrou aqui. A abertura, os caras... Já no começo do culto aqui, já valeu a pena, só a abertura. A abertura do Marcos Paulo hoje já valeu a pena, gerou fé, do Eric. Por quê? Porque nós acreditamos que toda pessoa, todo crente, ele é um ministro de Deus. Ele é um ministro. Agora, se nós não acreditássemos nisso, quantos Erics, Marcos Paulo, Carlinhos e tantos outros que nós temos aqui, que eu poderia citar muitos nomes, a Deusa que trabalha ali, Paulene, tantas outras pessoas, Tiago, tem um ministério tremendo, Marcelo, Larissa, eu poderia citar muitos nomes, são muitos mesmo, nem dá para citar.
nós não teríamos essas pessoas aqui. Eles simplesmente teriam um pastor aqui, ele seria o centro das atenções, todos os problemas ele teria que resolver, porque ele tem medo de uma divisão, ele tem medo de que outras pessoas tenham uma palavra boa também. Não, nós somos uma igreja sacerdotal. Sacerdotal. Meu irmão, às vezes isso acontece mais na oração, porque no culto não tem nem jeito de eu pensar isso, mas às vezes eu estou aqui na oração orando, e eu falo, meu Deus, como a minha responsabilidade é grande aqui. Quando eu vejo os irmãos que estão aqui orando, eu olho para um e eu vejo assim, nossa, como aquele cara é de Deus, como aquela ali é de Deus. Eu admiro os irmãos aqui na igreja. Eu admiro mesmo, de coração, de pessoas que realmente, por amor a Deus, pagam o preço alto de ser um ministro aqui. Isso é roupa nova. Não é roupa remendada. Quantos aqui estão me entendendo? Estão entendendo isso? Essa é uma igreja sacerdotal. Pastor, mas eu não quero ser líder. Não estou falando que você tem que ser líder. Mas uma coisa é fato. A Bíblia diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem para todos. Mas quando você abre a sua casa para ter uma célula lá, aquela célula pode multiplicar, os vizinhos ali, você pode ganhar os vizinhos que estão ali. Talvez você mesmo não vai pregar, vai ter um líder que vai pregar, mas eu sei que a função do anfitrião na célula, ele é tão importante quanto a do líder. Porque se você chega numa célula e você se sente à vontade pelo anfitrião, pelo dono da casa, irmãos, é muito mais de meio caminho andado. Você fica à vontade. Graças a Deus, nas células que eu tenho ido aí, eu tenho visto esse amor dos irmãos de abrir a sua casa para ter uma célula ali. Deixa eu te dar uma palavra. Deus vai abençoar a sua casa. Que você abriu a sua casa para ter a arca, para receber a arca de Deus lá. E Deus vai prosperar a sua casa como Ele prosperou a casa de Obed-Edom. Deus vai prosperar. Estou liberando essa palavra sobre você. Quantos aqui estão entendendo? Então ser crente, o que a Bíblia está dizendo aqui, ser crente é muito mais do que simplesmente eu consertar uma determinada área da minha vida. Deus, Ele quer trazer transformação para você e para a sua casa. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus quer transformar a sua vida. Fala para ele, Deus não quer melhorar você, Deus quer te transformar. Porque o evangelho, ele é mudança de vida. Amém? O evangelho não é corrigir uma ou outra área da minha vida, não. Deus, Ele quer fazer de você nova criatura. Quantos aqui são nova criatura? Agora, quando nós olhamos para outra parábola, que trata do vinho e do odre, nós também precisamos entender o que Jesus quis dizer naquele contexto. Em primeiro lugar, nós temos que estar preparados para receber algo novo de Deus. E era isso que Jesus estava falando ali. Porque quando nós falamos de odre e vinho, nós estamos falando de, na verdade, trazendo para o nosso contexto, nós estamos falando da nossa visão. Porque nós temos uma visão aqui na Igreja Orvalho. E essa visão é odre e vinho. O que é o odre? O odre é a estrutura pela qual nós caminhamos. Ou seja, a nossa igreja é uma igreja em células. Então isso é o odre. As células são o odre. O cursão é o odre. O CTL é o odre. O encontro com Deus é o odre. Quem aqui já fez encontro? Como é que é o encontro, irmãos? Quem aqui nunca fez o encontro? Faz assim. Balança a mão. Seu dia vai chegar. 4 de novembro. Prepare-se. O encontro é o odre. Tudo isso é a forma como nós caminhamos. O seminário bíblico. Odre. Agora o odre, por si só, ele é vazio. É por isso que tem que ter o vinho. Agora, não pode ser qualquer odre também para receber o vinho novo. O odre tem que ser novo. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte:
essa estrutura que vocês têm hoje tem que desaparecer. Porque o que eu vou trazer é tão novo, que não é uma questão de adaptação, é uma questão de mudança de odre. Vocês precisam acabar com o odre velho, porque eu não vou mais me mover pela lei, pelos mandamentos da lei. Agora eu vou agir através do Espírito. É a minha graça que vocês precisam receber. Meu irmão, quando a gente olha a rejeição de Jesus pelos judeus, você tem que entender tudo que estava por trás disso. O templo de Jerusalém, ele era um templo que arrecadava muito dinheiro. Ele não só arrecadava muito dinheiro, mas a cidade inteira vivia em função daquele templo. Falar contra o templo era blasfemar contra Deus, ainda que na palavra de Deus isso não é verdade. Mas é claro que aquele lugar era o lugar onde Deus habitava. Ninguém queria falar mal do templo. Mas Jesus foi acusado de falar mal do templo, quando ele disse que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias. O que ele estava dizendo é o seguinte: esse ódio que está aí, que é o templo, Deus não vai habitar mais nele, mas eu vou ressuscitar no 3º dia e vocês serão o meu templo. Ele estava falando da mudança do odre. Mas as pessoas pararem de vir no templo, era também muitas pessoas pararem de ganhar dinheiro, de pessoas que ficavam ali ao redor do templo para ganhar dinheiro. Quando você vai lá em Israel, antes de entrar no templo, até hoje, naquele muro ali que é do lado do Muro das Lamentações, tem um outro muro, e ali tinha um lugar onde os cambistas ficavam para negociar animais. Porque era o seguinte, muitos traziam os animais, né, da sua terra, vinham de longe, traziam o animal. Aquele animal era examinado pelo sacerdote, e o sacerdote falava: não, esse animal não serve, ele tem uma mancha, ou ele tem um defeito, mas nós temos um animal para vender para você. Era assim que funcionava. Então as pessoas faziam comércio com o templo. Então falar do templo era fazer muita gente perder o emprego. Era muita coisa que estava por trás. Mas Jesus disse assim: não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo, ele fermenta, ele se expande. E o odre velho, ele já perdeu o seu poder de elasticidade. Ele não cresce mais. Então, quando se colocava vinho novo em odres velhos, o odre se rompia. Meu irmão, eu sou fruto, eu e alguns irmãos aqui, somos frutos de uma das igrejas que mais experimentou unção de Deus nesse país. Irmãos, eu vi coisa acontecer no ministério onde eu me converti, que eu vou te falar uma coisa, eu não sei se eu vou ver de novo. Homens de Deus, pregadores de Deus, pessoas comprometidas com o Evangelho, pastores santos, unção derramada, o Brasil inteiro conhecendo o ministério através das canções, da adoração. Quando você vê as músicas do Ouvir e Crer hoje, eles não estão cantando qualquer coisa que se inventa por aí não, porque hoje tem muita coisinha inventada, que tem muita coisa de Deus, muita adoração de Deus, muita música de Deus hoje, muitas mesmo, que eu sou edificado. Mas quando você vê as músicas do Ouvir e Crer, tinha uma mensagem por trás daquilo ali. Você se quebrantava, você chorava. Às vezes estava ali a pessoa, no dia que estava gravando a música, era usado pelo Espírito para profetizar. Até hoje eu ouço isso, eu fico cheio do Espírito. Unção. Mensagens tremendas por trás das músicas. Você vê que tem uma visão por trás daquelas músicas ali. Não eram músicas profissionais que foram feitas para tocar no YouTube. Eram músicas que eram o reflexo, na verdade, do relacionamento daquelas pessoas com Deus. Mas teve um problema. O odre. Nós não acreditávamos muito em odre. E vou te falar mais. O momento que a igreja mais cresceu, que foi o auge,
Foi um momento que foi implantada uma visão de células na igreja. Que foi do G12. Você já deve ter ouvido falar. Foi um momento que teve uma explosão de crescimento na igreja e que a igreja também se tornou conhecida em todo o Brasil. Ela não se tornou conhecida por causa do G12, por causa do odre. Ela se tornou conhecida por causa do vinho novo, a adoração que trazia, a vida com Deus que pregava. Mas aquele odre permitiu que vidas fossem alcançadas. Então o que é o odre, pastor? O odre é a estrutura. Nenhuma igreja vai conseguir sobreviver sem o odre. Da mesma forma que o trem tecnológico se torna inútil sem a linha do trem. É inútil. Porque nós não vamos ter como fazer essa unção chegar às pessoas. Nós precisamos da estrutura. Célula por célula é só o odre, é vazia. Mas se ela tiver o vinho, aí você vai ver pessoas nascendo de novo. E o que é o vinho, pastor? É o abraço, é o amor, é a vida de Deus, é a unção do Espírito. Isso precisa ter lá. Como também essa unção de graça para ensinar aqui no Cursão e no CTL, nós também temos que ter. Tem que ter vinho. Não pode ser só a estrutura, porque a estrutura por si só não é nada. Nós edificamos através das células, mas outras igrejas, elas edificam através de programas. É diferente da nossa igreja. Mas isso não significa que eles não têm unção. Às vezes tem até mais do que nós. Agora, por que nós edificamos através das células? Justamente para que se levantem Ériques da vida, Marcos Paulo, Carlinhos, Anísio, Marcelo, Rodrigo, David. É para isso. É o maior orgulho, meu irmão, eu olhar e ver tantas pessoas envolvidas com o ministério aqui. Pessoas que cresceram em Deus, que chegam aqui, pregam uma palavra como essa do Marcos Paulo hoje aqui, tão clara, né, que nos enche de fé. Você não foi edificado no começo do culto? É bom demais quando alguém tem fé, vem aqui, sobe, prega, abre o culto. Isso é tremendo, meu irmão. Nos edifica. Você vê como a estrutura também é importante. Ela não pode ser desprezada por nós. Porque talvez você pense, não, é a unção que faz tudo. Não, mas é o óleo que faz a unção chegar às pessoas. Sabe por quê? Não despreze a estrutura, não despreze o odre. Os processos são importantes. Esses nomes e muitos outros que têm um ministério aqui nessa igreja, eles têm porque eles também passaram por todo o processo. Encontro, consolidação, batismo, cursão, CTL, alguns fizeram seminário bíblico. Todos eles passaram pelo processo que nós chamamos de odre, estrutura. Esse processo é muito importante. Você não pode tratar de forma natural. Agora, pastor, eu tenho a minha célula. Existem células e células. Tem célula que é só um líder repetindo o que eu falei aqui domingo. Mas tem célula. Você vê as pessoas compartilhando, as pessoas alegres, felizes, a unção fluindo. O líder ministrando com graça, com sabedoria, com unção. Você vê que o líder, ele não ficou só aqui na palavra do domingo à noite, mas ele estudou para ministrar ali na terça-feira. Então tem células que você vê que tem a presença de Deus e tem células que não tem. Tem odre que está como se fosse odre velho. Agora, talvez você pense, pastor, explica melhor sobre o vinho novo aí e o vinho velho. Porque aqui o que está dizendo no texto aqui é que não se coloca vinho novo, que Jesus está falando o seguinte, eu vou trazer vinho novo para vocês. E não tem como colocar em odres velhos, porque ele vai estourar. Qual foi o problema da igreja que nós éramos? O odre estourou. Não se acreditava em odre. Já não acreditava mais em coisas que a Bíblia é clara. Porque quando você olha para a palavra, você vê uma estrutura. Semana passada eu preguei sobre isso. Os próprios apóstolos criando uma estrutura para assistir às viúvas helenistas. Lembra disso quando estava aqui domingo? Quando estavam aqui? Eles criaram uma estrutura, um odre, para assistir melhor as viúvas de fala grega.
que estava no meio deles, que não estavam sendo assistidos. Eles precisavam de uma estrutura e de pessoas para ficar à frente daquilo. Tem coisas, meu irmão, entenda bem o que eu vou falar para você, que não pode ser a minha preocupação principal. Eu estou focado em uma coisa aqui, mas eu sei que os demais irmãos estão trabalhando. Porque cada um faz a sua parte no odre. Cada um tem o seu chamado e o seu ministério. Mas cuidado quando você pensa que aqui existem os superdotados da fé e aqueles que não são chamados para isso. Talvez você olhe para mim e fale, não, o pastor Rubinho foi chamado para isso. Quem te disse? Eu sei que há chamados específicos para determinadas pessoas, mas o sacerdócio é universal. Deus chamou você para que você dê uma resposta em relação à salvação das pessoas. O id não é para alguns, o id é para todos. O id e pregai o evangelho a toda criatura é para todos. E se é para todos, independente se você é um líder ou não é um líder, você deve pregar. E quando você começar a pregar, Deus vai usar você. Agora, você não pode olhar para mim e achar que eu tenho um dom extraordinário, porque eu não tenho. Eu não tenho. Nós olhamos para os músicos aqui, nós estamos vendo talentos deles. Eles têm talento. Eles tocam, eles cantam. Eu não tenho nenhum desses. Eu não toco, não canto, minha voz não é bonita, eu não sou aquela pessoa eloquente. Mas olha, Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração. Amém? Sabe o que eu tinha quando eu comecei a pregar o evangelho? Habilidade para jogar futebol. Era a habilidade que Deus me deu. Mas aí você pode me perguntar, mas como que você usou isso? Fazendo culto no vestiário. Você acha que eu estava preocupado em pregar no púlpito da igreja? Não me achava digno, não. Os homens de Deus que subiam ali, pregadores com revelação da palavra, grandes homens de Deus. Eu sequer imaginava que um dia eu seria pastor. Essa é a verdade. Mas eu entrava para o vestiário, eles eram obrigados a me ouvir. Eu era o primeiro a chegar no vestiário. Já chegava, já colocava uma música da Ludmila Feber. Eu já criava um ambiente de fé. A ponto de quase que virar não sei o nome aqui, me fugiu o nome aqui. Na verdade, eles confiavam naquilo que eu falava. Eles começaram a me perguntar se a gente ia ganhar ou se a gente ia perder. Guru! Não era o profeta, era o guru. E aí, nós vamos ganhar ou vamos perder hoje? Eu falei, eu não sei, mas eu acho que nós vamos ganhar. Mas eu vou orar para a gente ganhar. Sabe o que aconteceu um dia? Deixa eu contar para você. Eu já contei, eu sei que a gente acaba repetindo as mesmas coisas, mas é até legal. Um dia eu estava jogando e aquele dia, eu só estou te mostrando que até o natural pode te ajudar. Quando você tem um coração, Deus vai te usar o que você tem, é o que você tem que Deus vai fazer. Não é o que você não tem. Aí, eu jogava no time de São Luís, a gente jogava quase todo ano, na mesma fase a gente pegava um time de Sancrelândia. E era um time muito bom. Era um time amador, tanto nosso quanto deles, mas eles tinham vários profissionais jogando lá, era difícil ganhar deles. Mas aí teve um jogo contra eles, a gente já tinha sido eliminado por eles nos 2 anos anteriores, e de novo a gente pega eles na mesma fase, semifinal. Beleza, quando eu descobri que era ele, eu já comecei a orar. Falei, não, vou orar. Eu vou orar porque eu que vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença aí. Porque está escrito que Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. E comecei a orar. O primeiro jogo foi na quinta-feira lá na nossa cidade. 1-0 para o nosso time, Anísio. 1-0. 44 minutos, o cara chutou uma bola do meio de campo. Na gaveta. Na hora que eu vi aquilo, sua fé já abala. Falei, nossa, agora vamos ter que decidir lá. E tinha que ganhar o jogo em Sancrelândia. Você não tem ideia do que era jogar em Sancrelândia. Você estava correndo, de repente, tacava um turrão na sua cabeça. Alguém de fora. Você não pode falar nada, senão apanha. Beleza. Sexta-feira eu comecei a declarar, eu decido esse jogo. Eu decido esse jogo, eu vou decidir. Oração. E eu já comecei a pensar na minha cabeça, eu já sei o que eu vou fazer. A minha estratégia vai ser o seguinte, quando eu pegar a bola, não importa de onde eu estiver, eu vou chutar e Deus vai direcionar a bola, vai entrar, nós vamos ganhar.
Beleza, aí pro jogo ali orando, e chega no vestiário aquela palavra e tal, aquela palavra de Deus e tal, louvor. Aí entra em campo, peguei a bola, lá de longe eu chutei, a bola nem chegou no goleiro. Aí depois a bola de novo, chutei de novo pro gol, essa já chegou. Tava bem no jogo e tal, 1-0 para eles. Falei, ai meu Deus, nosso lateral esquerdo entregou a bola, 1-0 em Sancrelândia. Eu confesso que naquela hora ali eu perdi a fé. Falei, não dá mais não. Vai acontecer de novo. E jogo vai, jogo vem, eu estava bem. Irmãos, esse dia eu estava bem. Olha, o dia que eu jogo mal, eu sei que eu joguei mal, mas eu estava bem. Estava bem. Falei, não, dá, vamos. Beleza. 20 minutos segundo tempo. Substituição. Rubem, você. Porque não tinha placa, amador não tem isso. Quando falaram que era o meu nome, falei, não acredito nisso. A nossa única chance de ganhar esse jogo aqui hoje sou eu. E o técnico me tira. Aí eu já baixei a cabeça. E lá, na saída para o vestiário, tinha um alambrado aqui e tinha um alambrado assim que te dava lá para o vestiário para você não passar perto das pessoas, né? Porque era perigoso. Saí de cabeça baixa. E eu lembro que o capitão do nosso time, quando ele viu que eu ia sair, ele falou um palavrão para o treinador, porque ele não queria que eu saísse. Eu realmente estava bem. E eu saí cabisbaixo. Na hora que eu saí, um cara falou assim, um torcedor falou assim, uai, não entendi o treinador não, tirou o melhor deles. E o que estava do lado falou assim, se esse aí é o melhor, imagina o pior. Eu ouvi o cara falando aqui. Fui pro vestiário humilde. Cheguei lá, estava o seu Valdemarzinho, que era o roupeiro. Sentei, lembra dele, Josimar? Cadê o Josimar? Seu Valdemar? Sentei lá, triste. O Espírito Santo falou para mim, ajoelhe e ora. Ora pelo seu time. Ajoelhei lá, falei, Senhor, fortalece meu time. Foi a única coisa que eu falei. Fortalece meu time virar esse jogo aí. Eu sabia que era muito difícil. Tomei banho. Quando eu estou saindo do banho, chega um jogador machucado nosso. Quem vai com ele para o hospital? Tem que ir alguém. Eu falei, eu vou. Aí fui com ele na ambulância para o hospital. Ele machucou o joelho. Ele falou, Rubem, não vou jogar bola mais não. Ele era um policial. Parei, hoje eu parei. Falei, olha, eu também não vou jogar não. O nome dele é Jovenil. Falei, Jovenil? Também parei, não vou jogar bola mais não. Aí nós fomos para o hospital atender ele, deram injeção nele. Quando eu volto, 53 minutos segundo tempo. Nós tínhamos virado o jogo. 2-1. Eu decidi aquele jogo na oração. A glória não foi minha. Ela foi de Deus. Jogamos a final, ganhamos a final, meu time foi campeão. Isso foi em 1999. Muitos aqui nem tinham nascido ainda. Mas era o que eu tinha para usar. O que Deus te deu para você usar? O que Deus colocou na sua mão? Talvez é uma habilidade, você fala bem. Fala. Prega. Talvez é uma habilidade natural. Era tudo que eu tinha para oferecer para eles. Mas sabe de uma coisa? Nunca ganhei um deles para Jesus. Quando eu estava morando em São Luís de Montes Belos. Mas eu mudei para Goiânia e comecei a receber ligações. Rubem, quero te contar que eu converti. Rubem, quero te contar que eu converti. Rubem, sabe aquela palavra? Rubem. Vários deles, depois que eu mudei de lá, se converteram. Não se transformaram em discípulos meus. Mas eu tive influência para ganhar eles para Jesus. Inclusive um deles. Eu celebrei o casamento aqui em Goiânia. Um desses que eu ganhei para Jesus. Você não pode desprezar aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando você olha para cá, você não está vendo um superdotado da fé. Você tá vendo alguém comum que Deus usa. Não tem nada de super espiritual, nada disso. Ou de um super poder, um super dom que eu tenho. Não. Deus não está preocupado com isso. Isso também não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração aberto para receber. E era isso que Jesus estava falando aqui. Olha, não tem jeito de colocar o vinho novo num odre velho. Você precisa mudar. Precisa haver uma mudança total. Porque eu não vou mais habitar nesse templo feito de paredes aí. Eu vou habitar dentro do homem. Então precisa haver uma mudança.
Porque o que Jesus ofereceu para nós é vinho novo, e talvez ao contrário do que você pensa, que você já ouviu muitas vezes, que o vinho velho é o melhor vinho. Eu não sou especialista em vinho, mas eu confesso para os irmãos que eu sou muito curioso quando alguém fala de vinho. Quando alguém está falando alguma coisa de vinho. Porque sempre que alguém está falando sobre vinho, as propriedades do vinho, essas coisas, eu gosto de ouvir. Porque a Bíblia fala muito de vinho. Eu gosto de ouvir porque eu acho que pode ter algo espiritual nisso. E quando a Bíblia fala do vinho novo, talvez você pense que o vinho velho é o melhor. E o texto parece afirmar isso. Mas quando ele fala do vinho novo, está falando de algo novo que Deus vai trazer sobre nós, amém? De algo que eles não tinham. Mas não necessariamente o vinho velho é melhor do que o novo. Depende da safra, depende do tipo de uva, depende do tipo de armazenamento. Eu te falo isso com propriedade, porque eu fui numa vinícola lá em Maiorca, lá na Espanha. E eu ouvi tudo isso. Então, às vezes, o vinho velho ele não tem a qualidade do vinho novo. Mas aí o texto, pastor, mas o texto aqui está dizendo que é melhor. Jesus disse que é melhor. Não foi isso que Jesus disse, olha só. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. O que Jesus está dizendo aqui é que eles não estavam abertos para mudança, para receber o vinho novo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque senão Jesus estaria se contradizendo, porque ele disse que estava oferecendo o vinho novo. Mas o vinho novo tem que ser colocado em odres preparados, em odres novos. Ok, pastor. Eu já sei que nós somos uma igreja que tem vinho em odre, mas fala melhor sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. Primeiro Coríntios capítulo 3, verso 10. Quem achou, diga achei. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Perceba que essa palavra o dia está com letra maiúscula. É porque vai ser um dia específico, né? O dia do julgamento. Porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O primeiro ponto aqui é que Paulo está falando o seguinte, que nós temos a liberdade de edificar como quisermos. A forma como nós vamos edificar, não importa. Agora, o material com que nós vamos edificar, isso importa. Vou te dar um exemplo. Nosso prédio novo lá, eu não sei ainda como que vai ser o formato do púlpito. Se vai ser redondo, nós ainda vamos discutir isso. Se vai ser mais um formato redondo, se vai ser quadrado. Eu já sei que ele vai ter uma dimensão muito maior do que esse, porque o prédio é muito maior. Alguém talvez prefere construir um prédio redondo, aqui mesmo na esquina, aqui na rua Sonnenberg, tem uma Assembleia de Deus ali que ela é arredondada, é tipo teatro. Na nossa a gente construiu de forma quadrada, porque ganhou mais espaço. Então a forma como você constrói, não tem problema. Isso não é o mais importante. O mais importante são as pessoas que vão estar lá dentro e a unção de Deus que vai fluir através delas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês podem construir, vocês podem ser uma igreja em célula, vocês podem ser uma igreja de ministério, vocês podem ser uma igreja de programa, você pode ser a igreja da libertação. Ok, não há problema nisso.
Mas o tipo de material com que nós vamos construir, isso daí você precisa olhar. O que está em jogo aqui não é a velocidade, nem o tamanho que você vai construir, mas a qualidade do material. Quantos podem dizer amém? É por isso que nós temos que ter vinho novo. Nós precisamos de unção na célula. Nós precisamos de unção nos encontros. O vinho novo é estarmos aqui jejuando para que Deus derrame a unção dele no encontro. É por isso que jejuamos e oramos antes dos encontros. É por isso que jejuamos e oramos antes do encontro de criança que teve aqui. Quantas crianças se derramaram na presença de Deus aqui? Aquilo foi a unção, mas é fruto de oração, é fruto de um posicionamento de fé nosso, é fruto do jejum que fizemos. Então, meu irmão, nós temos que encher o odre de unção. E quando Deus está falando da construção aqui, Paulo está falando, não importa como você vai construir, se é quadrado, se é redondo, mas o material importa. Paulo falou, olha, desde que o fundamento seja Cristo, não importa. O nosso fundamento aqui na Igreja Vale é Cristo, sim ou não? Nosso fundamento não é célula. Amém? Nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento é Cristo. O fundamento da Assembleia de Deus é quem? Cristo. Mas eles estão edificando de forma diferente da nossa? Sim. E a Deus é amor? O fundamento deles é Cristo? Sim ou não? E a Testemunha de Jeová, o fundamento deles é Cristo? Não. Aí tem um problema. Só que aí, mas eu não vou entrar nisso agora. Aqui está dizendo que nós podemos edificar da nossa maneira, isso é odre, mas nós precisamos edificar com os materiais corretos. Porque a palavra diz que esses materiais eles vão ser colocados à prova naquele dia, no dia do juízo, no dia em que a igreja vai ser julgada. Mas a igreja vai ser julgada não para condenação, amém, meus irmãos? Ela vai ser julgada para recebimento ou não da recompensa, do galardão, como está escrito aqui. E a Bíblia diz que aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não tem poder sobre esses materiais. Pelo contrário, quando o fogo vem sobre o ouro, ele purifica o ouro. Mas mas nós sabemos que o fogo tem poder sobre a madeira. Nós sabemos que o fogo tem poder sobre a palha. Nós sabemos que o fogo tem poder sobre o feno. Então nós não podemos construir de qualquer jeito. Não é ter uma multidão de pessoas aqui, mas é ter uma multidão de discípulos de Jesus, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que anunciam o Evangelho, de pessoas que têm unção, de pessoas que amam, que se posicionam em fé. Então perceba, construir com ouro é difícil, ouro é pesado, ouro é caro. Construir com madeira é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então tem pessoas que talvez estão construindo muito rápido, mas é madeira. No dia que o fogo vier, vai queimar tudo. Vai construir com palha, o fogo queima tudo. Nós precisamos construir da maneira correta. E isso vai exigir de nós um processo. Porque você não acha ouro em qualquer lugar. Prata, pedras preciosas, é necessário trabalho. Madeira acha. Feno acha. Palha também. Mas nós temos que construir da maneira correta. Nós estamos aqui, meu irmão. Nós temos uma estrutura. Mas essa estrutura, ela tem que estar regada da unção de Deus, do amor de Deus, de vida de Deus, fluindo de um para o outro, um socorrendo o outro, um discipulando o outro, um orando pelo outro, um sendo edificado pelo outro na fé. Isso é unção, e isso é vinho novo. Você precisa estar preparado para o vinho novo. Nós não podemos, de maneira alguma, tratar as nossas reuniões, culto de domingo, que é a nossa reunião principal, célula, de qualquer maneira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não fique em casa o dia que tiver um culto aqui. Não trate de maneira comum aquilo que é espiritual. Não despreze o que acontece aqui, porque talvez você pense, não, é todo domingo é do mesmo jeito. Não é não.
Você está sendo edificado aqui. Você está sendo alimentado quando você vem para cá. Talvez você nem sabe o que eu preguei no domingo passado, mas você foi alimentado por aquela comida que eu trouxe. E você está sendo alimentado agora e amanhã talvez você não vai nem lembrar, você vai se esquecer disso. Quantos aqui estão entendendo? Mas é isso que está mantendo você de pé, está te nutrindo espiritualmente. Não despreze a sua célula. Não despreze. Seja um com seu líder, trabalhe. Vá para a célula. Abra o seu coração para Deus falar com você. Não despreze a oração. Não despreze, meu irmão, porque isso aqui é muito importante. Aquela célula precisa de você. Quantos aqui estão entendendo? Quantos aqui estão comigo? Pastor, mas qual que é o meu lugar no corpo? Vou terminar com isso agora. Olha, eu não determino qual é o seu lugar no corpo, é você que determina. Porque você vai ter um dom diferente do meu. E é isso que faz da igreja um lugar maravilhoso. Sabe o que eu mais admiro nas pessoas? Aquilo que eu não tenho. Então você tem coisas que eu não tenho. Você tem que identificar qual é a maneira que Deus está agindo na sua vida. Como Ele te usa. Talvez Ele vá usar você para ganhar muitas vidas para Jesus. Você vai ter que abrir núcleos lá na faculdade, na escola. Ah, pastor, Deus me usa na música. Nossa, que bênção. Quantas vezes você vai ministrar e as pessoas serão tocadas pela música que você canta? Ah, pastor, eu sou bom para falar, então prega. Talvez você é alguém desenrolado, né? Fala bem. Esse foi um dom que Deus te deu. Usa ele para pregar a palavra. Talvez você é alguém eloquente. Que tal chamar alguém e orar por ela? Que tal você orar com pessoas? Pastor, eu não identifico nada, não sei o que eu sou, não. Não importa, talvez você é um músico, talvez você é um professor, você gosta de ensinar, não sei. Aqui nós temos líderes, nós temos anfitriões, nós temos músicos, nós temos pastores, discipuladores, vamos levantar obreiros aí, provavelmente no ano que vem. Nós temos professores da salinha, nós temos irmãs que dão suporte para os líderes lá no Domingo Kids. Nós temos líderes no Domingo Kids. Nós temos líderes de teatro, nós temos pessoas trabalhando no teatro. Nós temos líderes em treinamento. Nós temos professores de cursão em CTL. É muita coisa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tantos ministérios e por tanta resposta que vocês têm dado aqui. Isso é importante. Deus quer o seu coração. Talvez você vai ser uma dessas coisas que eu falei. Talvez você vai ser um missionário. Ninguém está te vendo aqui, mas Deus está e pode te levar para fora. Você vai fazer uma grande obra lá fora, ser um grande missionário. Os irmãos estão entendendo? O seu lugar não sou eu que decido, não sou eu que dou oportunidade para você, é Deus. É Deus que levanta você. Se você está aqui, tem um grande talento, Deus te usa e eu não estou vendo, Deus vai ver e vai te levantar, fica tranquilo. Você recebe essa palavra no seu coração? Sim ou não? Quem quer receber o vinho novo aí? Eu só quero terminar voltando um pouco para esse texto. Quando a Bíblia fala que o vinho novo é colocado no odre velho, não está falando que o vinho vai se perder, mas está falando que também o vinho vai se perder. Mas a Bíblia fala que tanto o vinho novo quanto o odre velho vai se perder. Ambos se perdem. O odre pode ser usado para o odre velho pode ser usado para outra coisa, mas não para o vinho novo. Porque senão a Bíblia diz que ambos se perdem. A estrutura é importante, você tem que valorizar a sua célula. Valorize o seu líder. Mas a unção também é importante, porque o odre sem unção é vazio. Mas a unção sem odre não vai chegar nas pessoas. O que a Bíblia fala que vai acontecer? Vai se perder o vinho. O vinho vai derramar. Então você vai perder tanto o vinho novo quanto o odre